Olá, pessoal. Tudo bem? Professor Luiz Jorge aqui de novo. Hoje a gente vai falar de um tema extremamente importante, que é o tema de potências e raízes. Potências. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: vamos considerar essa situação aqui em que você tenha um quadrado, vamos imaginar que seja, né? Um quadrado e você tenha o lado desse quadrado como sendo 2. Qual que é a área desse quadrado? A área desse quadrado vai ser definida como? Vai ser definida como o produto dos dois lados. Então, lembre que a área do quadrado é o lado ao quadrado. Então, se a área vai ser o lado ao quadrado, basta você multiplicar essas duas medidas. No caso, essa medida por esta. Então, se o lado é 2, basta multiplicar 2 ao quadrado, ou seja, 2 vezes 2, que vai me dar 4, ok? Beleza, então é daí que você tem a expressão algum número ao quadrado, por causa da área do quadrado, ok? Segunda situação, primeira situação, deixa eu colocar área do quadrado. Segunda situação, vamos para ela. Deixa eu só levantar um pouquinho aqui. Eu vou fazer agora uma outra figura, só que agora nós teremos uma figura que vai ser tridimensional. Então, vamos imaginar que você tenha um cubo, certo? Um cubo de aresta 3, ou seja, cada linha dessa vale 3. Então, vamos calcular o volume dessa figura. O volume dessa figura, de um cubo exatamente, é dado como A ao cubo. Ou seja, para eu calcular o volume dessa figura, basta eu multiplicar essas três medidas aqui, ó. Quando você multiplica essas três medidas, você vai ter o volume do cubo. Então, 3 ao cubo é a mesma coisa do que 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, você vai encontrar 27, certo? Unidades de volume. Aqui eu tenho que botar unidades de área, ok? Eu não defini aqui a medida. Então, você tem o seguinte: todas as vezes que você tem uma expressão como essa, deixa eu só eu voltar aqui. Você tem uma expressão como essa, vai ser o quê? Vai ser isso, ó. Quando você tem A elevado a N. Quem é esse N? Esse termo nós chamamos de expoente. Esse número que vai ficar aqui embaixo nós chamamos de base. E o resultado daqui, vou chamar de outro número, nós chamamos de potência, ok? Então, você tem estes elementos aí. Dessa forma, quando você tem
Vou colocar aqui exemplos. 2 à terceira, por exemplo, você tem que este valor da base, a base aqui é 2, o expoente é 3. Então, você vai ter que o 2, que a base vai ser multiplicada aqui 3 vezes. Então, o expoente, você vai entender que é o número de vezes que você vai multiplicar o número da base, ok? Número de multiplicações da base, ok? Então, observe isso. Este valor que fica aqui em cima vai mandar na base quantas vezes você vai ter que multiplicar. Por exemplo, vou colocar aqui mais para cima. Vamos colocar outra base. 3 elevado à quarta potência. Quantas vezes você vai multiplicar o 3? 4, porque você vai ter, o expoente é 4, mas a base é 3. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, você vai lá, 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 3 é 9 de novo. Você vai multiplicar isso aqui, 9 vezes 9 vai te dar 81. Então, você tem aqui, ó, o 81. Precisa aparecer essa parte? Não, tá? Mas você precisa entender como que funciona, ok? Então, toda potenciação você vai trabalhar dessa forma. Vamos colocar aqui, ó, 4 ao quadrado. Quantas vezes eu vou multiplicar o 4? Duas vezes. 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Certo? E se fosse 4 à terceira, 4 à terceira. 4 vezes 4 vezes 4. Você vai ter 4 vezes 4 são 16. Aí você vai multiplicar 16 vezes 4, vai me dar exatamente 64. Tudo bem? Não esqueça isso. Isso é fundamental, porque quando você for utilizar esse conceito mais abstrato, vai acontecer da mesma forma, ok? Então, é importante que essa parte seja bastante entendida. Vamos fazer mais um exemplo? 5 elevado ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, porque está indicando que eu vou multiplicar o 5 por ele mesmo duas vezes. Então, 5 vezes 5 é 25. 5 elevado à terceira. 5 elevado à terceira, 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. A gente já sabe. Agora eu vou pegar e vou multiplicar por 5 agora, que sobrou, né? 25 vezes 5, 125. Então, você vai estar lá com 125 no resultado, ok? Lembrando que essa parte aqui ela não precisa aparecer, mas você precisa saber como vai proceder no cálculo, ok? Algumas potências são bastante notáveis, tá? Que eu vou até colocar aqui, ó. Que são as potências que têm a base 10. Potências de base 10, elas são importantíssimas na hora que você estiver fazendo contas com notação científica. Então, é por isso que a gente vai dar uma olhada com carinho aqui, ó. Você tem o 10 na base, a base 10 sempre vai estar lá, e você vai ter 10 elevado à primeira. 10 elevado à primeira significa que você vai ter apenas uma vez o 10, ok? 10 ao quadrado, você vai ter, quantas vezes o 10 sendo multiplicado? Duas vezes. Então, 10 vezes 10, isso é 100. 10 à terceira. 10 à terceira, 10 ao cubo, significa que você vai ter 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, você vai ter 1000.
Mais um para a gente ver aqui, mais um exemplo. 10 elevado à quarta. 10 elevado à quarta é o 10 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, você vai ter 10 vezes 10 vezes 10 vai ser 1, seguido de 4 zeros, ou 10.000. Observe que para a gente fazer as potências de base 10, quando o expoente ele é positivo, basta você colocar um 1 seguido da quantidade que tem no expoente. Por exemplo, 10 à quinta. 10 à quinta, você vai entender o seguinte, você vai colocar um 1. Qual é a potência aqui? É 5. Então, você coloca 5 zeros. Ok? Acabou a conta. 10 à quinta, 100.000. 10 elevado à sexta. 10 elevado à sexta é 1, seguido de 6 zeros. Pronto. E vai ser 1 milhão. E assim por diante. Tá bom? Da mesma forma, você vai ter a outra parte. Qual é a outra parte? 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 1 vai ser a mesma coisa do que 1 sobre 10. Que aí você vai ter 0,1. 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2 vai ser 1 dividido por 100. Por quê? Porque vai ser 1 sobre 10 ao quadrado, ok? E aí você vai ter 1 sobre 100, e aí você vai ficar com 0,01. Mas, professor, o raciocínio é parecido? Correto. Observa lá, ó. Você tem 10 elevado a menos 3. O que que você vai fazer? Você não precisa realizar todo este procedimento aqui novamente, tá? Eu não preciso. Por quê? Porque se você prestar atenção, você vai ter, o 10 vai estar lá, certo? Então, você vai colocar essa quantidade aqui, esquece o sinal, mas você vai colocar essa quantidade de zeros na frente, certo? São 3. E coloca um 1 no final. Para finalizar, coloca a vírgula aqui. Acabou, certo? Então, 10 elevado a menos 3 vai ser 1 milésimo. Não tem segredo. 10 elevado a menos 4. 10 elevado a menos 4, você vai colocar quantos zeros? 1, 2, 3, 4 e 1 lá no final. E uma vírgula aqui. Mas observe que isso é quando o expoente é negativo. Tá bom? Tome cuidado com isso. Aprenda isso, que isso é importante. Tá bom? Por quê? Porque quando a gente estiver falando de notação científica, você só vai desfazer isso. Tá certo? Ou quando você estiver multiplicando, ou quando você estiver dividindo. Certo? Então, você tem lá o último aqui, ó, 10 a menos 5. Como é que eu faço? Você vai colocar quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5. Observe esse sinal aqui, você vai colocar os zeros primeiro, certo? Então, você vai ter 5 zeros e vai colocar um 1 aqui. E uma vírgula entre o primeiro e o segundo zero. Não esqueça isso, nunca mais erre isso aí, tá bom? Porque isso é extremamente importante. A mesma coisa aqui, ó. Quando o expoente é negativo, é positivo, perdão, e o expoente é positivo, perdão de novo. A base é 10, a base é fixa, ok? E o expoente é positivo, o que que você vai fazer? Primeiro você coloca um 1. Você vai colocar o 1. Quantos zeros? Coloca essa quantidade de zeros. Então, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, você vai ter exatamente 10 milhões. Aqui você vai ter o quê? Quando o expoente é negativo e a base é 10, você vai colocar o quê? Observa que aqui é negativo, então você coloca os zeros primeiros. Quantos exatamente? 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora você coloca o 1
E não esqueça de colocar uma vírgula entre o primeiro e o segundo zero, certo? Isso é importante. Quando a gente estiver falando de notação científica, você já sabe como proceder, ok? Isso é bastante interessante que você dê uma olhada novamente nessas definições, tá certo? E saber da onde vem a questão do quadrado, grave isso. E aqui é o volume do cubo, só para a gente recapitular, volume do cubo, tá bom? Por isso que é algum número ao quadrado e algum número ao cubo, porque trata-se da área do quadrado e do volume do cubo, certo? Isso é legal, é importante, mas você precisa agora aprender as operações. Então, o que que eu preciso? Das propriedades. Não posso deixar de falar das propriedades. Quais são as propriedades aqui? As propriedades que nós temos são essas. A primeira, você vai ter potências de mesma base. Então, deixa eu começar aqui bem fácil. 2 elevado à terceira, que multiplica 2 ao quadrado. Vamos fazer bem fácil aqui, rapidamente. Quantas vezes eu vou escrever esse primeiro 2 aí? 3 vezes. Então, vamos lá. Primeira, a segunda, a terceira. 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Certo? Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Na outra, você vai colocar... Deixa eu colocar outra curva aqui para gente. Quantas vezes o 2? 2 vezes. Então, você vai ter 2 vezes 2. Certo? Então, observe aí que você vai ter o 2 vezes 2 aqui 2 vezes. Muito bem, agora bora contar a quantidade de 2 que eu escrevi. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, eu vou repetir o 2 aqui. E quantas vezes eu escrevi lá o 2? 5 vezes. Tá bom? Deixa eu fazer de novo aqui com outro valor para a gente perceber um negócio. 3 ao quadrado vezes 3 à quarta. Vamos fazer a primeira. Quantas vezes? 2 vezes. A primeira potência. Então, eu tenho 3 vezes 3. 2 vezes. Mas eu tenho que multiplicar por essa aqui, que são 4 vezes. Vamos fazer contra a cor aqui. Vou pegar essa cor aqui. Então, vamos lá. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 4 vezes. Ok? Muito bem. Eu vou agora contar quantas vezes eu escrevi o 3 aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou repetir o 3 aqui e colocar um 6 aqui. Certo? Muito bem. Tem uma forma mais fácil de fazer isso? Tem. Por que que eu preciso dessa forma mais fácil? Porque imagina que eu vou pegar e colocar 2023 elevado a 2022, que multiplica 2022 elevado a 2021. A gente vai escrever isso aqui 2022 vezes? Não. Não vamos fazer isso. O que que a gente vai fazer? A gente vai para a nossa primeira propriedade. Qual é a primeira propriedade de potência que eu tenho? Vamos lá. Primeira propriedade me fala que se as bases são iguais e os expoentes são números inteiros positivos, você vai ter o quê? Você vai repetir
esse número, você vai repetir a base e vai somar os expoentes. Nunca esqueça isso. Isso é básico, certo? Isso é extremamente fundamental que você saiba, certo? Você precisa anotar isso. Isso é uma regra fundamental de potência, tá bom? E é com isso que eu resolvo esse problema lá. Observa, 2023 elevado a 2022, que multiplica 2022 elevado a 2021. Como é que eu vou fazer isso? Você vai utilizar essa regra, só que eu preciso de mais uma informação adicional, que eu vou apagar aqui essa base e vou transformar esse problema mais fácil para você. Lógico, eu preciso usar a propriedade, então não vou dificultar logo no início, né? Então vamos lá. 2022. A base é a mesma. Agora sim, a base é a mesma, certo? A base é a mesma. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou repetir este número que está na base, que é o 2022, e vou fazer o que com o expoente? Eu vou somar. M mais N é o primeiro, é o 2022, mais o 2021, certo? Então, essa soma vai me dar. Aqui eu não tenho o que fazer, eu vou repetir. 2022 mais 2021 dá 4.043, certo? Então, você vai ter 4.043. Beleza? Então, você tem a primeira propriedade aí aparecendo na sua tela. Grave isso, que isso é importante, ok? A segunda propriedade que a gente tem é o seguinte. Segunda propriedade que eu vou ter, observe o seguinte, agora diz respeito a uma divisão. Bora começar de novo bem simples, para a gente observar aqui. 2 elevado à quinta dividido por 2 elevado à terceira. Então, você vai fazer, você vai expandir aqui, ó. Quantas vezes eu vou multiplicar o 2 aí? 5 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 de novo. Quantas vezes? 5 vezes. Aqui embaixo, você vai multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes. Observa que eu posso cancelar esse 2 com esse com esse, e posso cancelar esse com esse, ok? Muito bem. Então, você ficou com quanto? Apenas com esses dois termos aqui, que eu vou colocar na forma de potência, eu vou repetir o 2 e vou colocar essa quantidade que sobrou lá. São 2 vezes. Tá? Então, 2 ao quadrado. Mais um exemplo para a gente fixar ideias. 3 elevado à sétima sobre 3 elevado à quarta. Quantas vezes eu vou multiplicar em cima o 3 por ele mesmo? 7 vezes. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 7 vezes. Ok? 3 elevado à quarta, quantas vezes? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Ok? É uma divisão, posso cancelar em cima e embaixo. Este com este com este. Opa! Agora sim, esse com esse e esse com esse. Eu sempre cancelo um de cima com um de baixo. Quantos me sobraram aí? Me sobraram 3. Então, você tem a base é 3, sobraram 3 vezes o 3. Então, 3 a terceira. Ainda não me interessa o resultado. O que me interessa é o procedimento. Então, observe lá. O que que foi que eu fiz essas duas vezes? Você pegou e subtraiu um número, um expoente de cima menos o expoente de baixo, basicamente. Então, o que que eu vou fazer? Isso vai virar uma regra. A elevado a m sobre A elevado a n vai ser quem? Vai ser, você vai repetir a base, que é esse número, e vai subtrair os expoentes, o de cima menos o de baixo.
ok? Isso vai virar outra regrinha, certo? Grave isso, que isso é extremamente importante também, tá certo? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, 10 elevado a 100 sobre 1000 elevado ao quadrado. Vou botar 1000 aqui. Maravilha. Professor, e agora como é que eu faço? Vamos observar o seguinte. Eu vou repetir aqui em cima, 10 elevado a 1000 sobre. Eu posso colocar o 1000 como uma potência de 10. Lembra lá? 1 seguido de 3 zeros. A gente vai desfazer o que a gente fez ali. Vai ser o 10 elevado à terceira. Tudo isso elevado ao quadrado. Certo? Então, você tem 10 elevado a 1000 sobre 10 elevado a quanto? Basta multiplicar a potência de potência, que vai virar outra regra, né? Mas eu vou adiantar logo. Vai ser, você repete o 10 e multiplica esses dois números aqui, ó. Esse com este. Então, vamos lá. 10 à sexta. Pronto. Então, o que que tu faz? Você repete o 10 e vai fazer 1000 menos 6. Ou seja, você repete o 10. 1000 tira 6 vai dar quanto? 994. Certo? Então, essa regra é importante também que você saiba. E ela também vai me indicar o seguinte: a outra regrinha vai ser justamente essa da potência de potência. Por quê? Bora pegar um exemplo aqui: 3 ao quadrado elevado à terceira. Então, você tem o quê? Você vai ter 3 vezes 3 à terceira. Ou seja, você vai ter 9 à terceira, que vai ser 9 vezes 9 vezes 9. Mas observa que eu posso fazer o seguinte: 9 vezes 9, 3 vezes 3 vezes. Isso é uma coisa. Vou separar aqui, ó. Vou fazer isso 3 vezes, ó. Tá bom? Aqui, 3 vezes 3 e 3 vezes 3. Então, observa lá que você tem quantas vezes o 3 agora? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Quantas vezes? Repete o 3 e aqui tu coloca um 6. Então, professor, não era mais fácil multiplicar, mas é justamente isso. 3 ao quadrado elevado à terceira igual. Vou levantar um pouquinho aqui. Basta você multiplicar os expoentes. Repete a base e multiplica os expoentes. Ou seja, 3, repete o 3, 2 vezes 3, 6. E eu não preciso fazer tudo isso, ó. Não preciso, porque você já sabe da regra. Então, como é que fica lá a nossa terceira regrinha? Terceira regrinha diz o quê? Que se você tem uma potência e vai levar isso a uma outra potência, você vai repetir a base e vai multiplicar os expoentes, ok? Um exemplo básico disso aí, por exemplo, 2 à quinta elevado ao quadrado. 2 à quinta elevado ao quadrado é 2 elevado a 5 vezes 2, que vai me dar 2 elevado a décima. Você vai calcular isso aí, 2 vezes 2 vezes 2, 10 vezes, isso vai te dar 1024. Beleza? Então, grave essa regra aí, tá certo? Lembrando que você também precisa observar aqui, ó, a quarta regra, quando você tem uma potência com expoente negativo, isso vai me dar o quê? Vai ser 1
sobre o A elevado a N. Tá? Grave isso. Professor, não entendi. Então, bora fazer um exemplo. Olha lá. 2 elevado a menos 1. É o básico isso aqui. O que que tu vai fazer? Tu vai colocar um aqui, né, passar uma linha, e você vem trazer este mesmo número para debaixo do 1 sem um expoente. Negativo, é claro, né? Então, observe lá. 1 sobre 2 elevado a 1 é 1 sobre 2. Tá bom? 3 elevado a menos 1. Vamos fazer lá 1 sobre 3 elevado a 1. 1/3. Bora aumentar o número agora. 2 elevado a menos 2. Mesmo esquema. Coloca 1 e essa potência vem para cá, para baixo do 1, sem o sinal de negativo. 1 sobre 2 ao quadrado, ok? Então, tu vai ter 1 sobre 4, tá? 3 elevado a menos 2. 3 elevado a menos 2, tu vai escrever o 1, vai passar a linha aqui da fração e vai escrever este mesmo número sem o sinal de negativo no expoente. Então, tu vai ter... perdão, você vai ter 1 sobre 3 ao quadrado. E isso vai ser 1 sobre 9. Tá bom? Observe isso, tá certo? São essas regras que são bastante cobradas em provas, tá bom? A primeira, potências de mesma base, certo? Quando você tem um produto de potência de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes, ok? Quando você tem uma divisão de potência de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. Lembre que é sempre o de cima menos o de baixo, ok? Terceira regrinha, você tem potência de potência. Repete a base e multiplique os expoentes. Potência com expoente natural. Opa, perdão, inteiro, porque você vai ter um negativo ali. Você vai fazer o seguinte, você vai inverter a potência. Coloca o 1 e você vai trazer esta potência aqui para debaixo do 1, sem o sinal de negativo aí embaixo, ok? Quando você tem uma fração, a quinta regrinha que a gente tem, observe lá, ó, você tem 2/5 elevado ao quadrado. Então, vamos fazer. Isso significa que você vai ter 2/5 que multiplica 2/5. Muito bem. Então, eu posso dizer aqui em cima que vai ser 2 ao quadrado sobre 5 ao quadrado. É isso mesmo. Vamos fazer o contrafração 3/7 a terceira. Então, eu posso fazer 3/7 vezes 3/7 vezes 3/7. Não é o cubo? Pois é. Aqui em cima eu vou ter 3 a terceira, porque o 3 está sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes. E embaixo, 7 a terceira, porque eu estou multiplicando 7 por ele mesmo 3 vezes. Não vamos calcular isso porque eu quero mostrar a regrinha, tá bom? Como é que fica essa regra? A quinta regra que nós vamos ter é quando você tem uma fração elevada a um expoente. O que que acontece? Esse expoente vai para cima do numerador e vai para cima do denominador, tá bom? Grave isso, isso é importante também, tá? Isso é extremamente importante nessa parte que a gente está estudando de álgebra, tá certo? Então, vamos lá. 2/5 elevado à terceira. Como é que eu faço? Esse 3 vai para cima do 2, esse 3 vai para cima do 5. Não erre isso.
beleza? Se precisar calcular, 2 a terceira, 2 vezes 2 vezes 2. Aqui, 5 a terceira, 5 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 2 vezes 2, isso vai me dar 8. 5 vezes 5 vezes 5 vai me dar 125. Não tenho como simplificar, então vai ficar assim mesmo. Ok? Beleza, gente? Então, essas são algumas propriedades de potências. Vamos voltar com alguns exercícios para a gente treinar essas propriedades, tá certo? Nessa aula, basicamente, nós vimos o quê? Deixa eu fazer um resumo aqui para a gente. Um resuminho da nossa aula. Foi o seguinte, nós começamos a falar de potências, definição, ok? Definição de potência. Depois nós falamos de potências de base 10, certo? Que elas são importantes. E depois nós falamos das propriedades de potências, tá certo? Por que que isso é importante? Isso é importante porque muitos conteúdos vão precisar desses rudimentos de álgebra que a gente acabou de estudar, tá certo? Então, grave esses conceitos, faça os exercícios, ok? Qualquer dúvida, pode mandar, pergunte, interaja, participe, que aí você vai dar significado ao seu aprendizado e vai conseguir lograr êxito na sua prova, enfim, tá certo? Então, muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima.